Sejam muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. E o vídeo de hoje a gente vai falar de preço. Como aprender a criar o preço, formar o preço. A gente chama de precificação, certo? Na realidade, o que eu vou mostrar para vocês é uma aula, tá ok? É uma aula que pode ou não fazer parte do meu curso. Para isso eu vou pedir a sua opinião, beleza? Fiz com muito carinho essa aula, usei inclusive a inteligência artificial para fazer o roteiro, para ficar um negócio legal, e vou mostrar em primeira mão para você no YouTube, beleza? E vou pedir encarecidamente que você me dê sua opinião. Vale a pena? O que é que você acha desse conteúdo como aula? Deu para aprender? Deu para ter uma base de como criar os seus preços? Você técnico de refrigeração, você que está começando principalmente, assiste, deixa nos comentários, coloca aí alguma coisa que possa ter faltado, que você colocaria, tá certo? Se for uma boa sugestão, eu melhoro, refaço essa aula. Mas, ó, garanto, ficou muito legal, o conteúdo que já está pronto ficou muito legal, vai valer a pena, assiste até o final, é muito conhecimento, muita técnica do começo ao fim. Ou você acha que técnica é só chegar lá e arrumar a geladeira? Não, você tem que ter técnica também para poder saber fazer o seu preço, porque senão você não prospera. Legal? Bom, antes da gente entrar na aula, quando a gente entrar vai ser de cabo a rabo, do começo ao fim, cabo a rabo quem falava era a minha mãe. Antes, deixa eu falar primeiro dos produtos aqui da Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração. Produtos como Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito, muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração perto de você. E está conosco também o Facilita Técnico, aquele que eu tenho dito, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular para o técnico de refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado. Ele possui o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, código de erros, informações sobre compressores, régua de gases, cálculo para sensor. É muita, muita coisa na palma da sua mão. Manuais técnicos, acho que eu não falei. Manuais técnicos ajuda muito, tá bom? Os mesmos manuais que as autorizadas fornecem para os seus técnicos, o Facilita Técnico, ele fornece aí para os seus usuários. Legal? Bom, você baixa, tem para Android, tem para iOS, usa gratuitamente por 30 dias. Depois disso, se você gostar, você paga uma pequena anuidade e tem acesso a tudo isso. E se você usar o nosso cupom PORTAL15, aquilo que já era muito barato fica mais barato ainda com 15% de desconto, tá bom? Não esquece de usar o nosso cupom de desconto. E finalmente, porém não menos importante, a Elite. Elite é uma marca de ferramentas, muita, muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Elite é uma marca da Samatec. Entra no site da Samatec, vai lá na aba de ferramentas, vai com tempo, porque é muita, muita coisa interessante. E você vai descobrir aquela ferramenta que estava fazendo falta na sua maleta e que você nem sabia que existia. Legal? Tendo dado o meu recado, fica com a aula, legal? E eu conto aí com a sua participação, com a sua ajuda. E aí, você acha que essa aula entra no curso ou ela deve ser melhorada? Você decide. Lembra daquele programa? Vamos lá! Seja muito bem-vindo à nossa aula de precificação. O que é precificação? É a forma como nós preparamos o preço dos nossos serviços. Para você não ficar perdido na hora que você for fazer o orçamento na casa do seu cliente, você já tem uma noção, você já tem um mapa a seguir para chegar num preço justo, honesto e que não te dê prejuízo, certo?
Inclusive, eu preparei essa aula com a ajuda de inteligência artificial para desenvolver o argumento. É o argumento que eu já uso há muitos anos. Só que aí eu passei para a inteligência artificial preparar um negócio bem legalzinho. Ficou jóia. Presta atenção. Vamos lá? Para a tela do meu computador. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu dividi os atendimentos em 5 categorias de complexidade, da mais simples para a mais avançada. Essa categorização ajuda a estabelecer valores de base. O que é isso daí? Eu peguei e fiz categorias de atendimento, sendo aquelas categoria 1, por exemplo, a mais simples de todas. Vamos lendo aqui que fica mais fácil de entender. E aí eu vou explicando quando achar que tem necessidade. Exemplos de categoria. Categoria 1. Categoria 1. Reparo simples, como consertar um fio quebrado ou substituir uma peça externa. Certo? Você vai perceber que muitas vezes você vai ser chamado e quando você chegar lá na casa do seu cliente, você vai se deparar com um defeito muito simples, como um fio quebrado, por exemplo. Certo? E aí, o correto, você como profissional, é cobrar, tá certo? Alguém pode perguntar, eu tinha muita dificuldade para cobrar por serviços assim. Muitas vezes vinha aquela vontade de dizer, não é nada. Ok, se você tiver condições, mas não é legal. Você é um profissional, você está gastando o seu tempo, se preparando, você está se empenhando, não foi de graça, certo? O tempo que você gasta se dedicando. Então, é justo que você cobre, mesmo por um fio quebrado, tá bom? Então, é a categoria mais básica, é a categoria 1, correto? Então, o que você vai fazer? Aqui eu coloquei, na categoria 1, só um exemplo, tá bom? É de R$ 150. Então, tudo que for categoria 1, você cobra R$ 150. E essas categorias também tem o seguinte, você pode já determinar o que cada serviço, em que categoria cada serviço vai ficar, certo? O problema é que você não sabe os serviços que vêm. Muitas vezes você nem imagina determinado serviço quando aparece, e aí quando ele aparece, se for o caso, você coloca ele em alguma dessas categorias, dependendo aí do grau de dificuldade que aquele serviço ele exige do técnico. Então, eu acredito que o mais simples de todos, um fio quebrado. Então, tudo que tiver muito próximo desse tipo de solução, de um fio quebrado, você coloca aí na categoria 1, tá certo? E o preço aqui que eu coloquei, R$ 150, é um exemplo. Cada um de vocês, cada um vai colocar de acordo com vários fatores. Por exemplo, de acordo com a sua região, certo? Não adianta você cobrar muito mais caro do que a sua concorrência, certo? Mas é importante que você estabeleça. Eu acredito que R$ 150, hoje, no momento que eu estou gravando a aula, não é coisa de outro mundo. É bem factível de você fazer isso daí, tá bom? Mas calma que tem mais coisa, tá bom? Porque em cima desses valores das categorias, a gente vai colocar mais coisa. Você já vai entender do que se trata. Isso daí, essas categorias, a gente chama de preço base, tá bom? É um valor base para você desenvolver e chegar no fim no seu preço final. Presta atenção. É porque, por exemplo, um fio quebrado, dificilmente vai ter outra coisa. Você vai gastar, além dele, a fita isolante. Mas talvez, além dele, você tenha outras despesas, como, por exemplo, o deslocamento, a distância. Digamos que você mora em uma cidade, certo? Esteja estabelecido na cidade e alguém peça para você fazer um serviço em uma fazenda. Digamos aí a 20, 30 quilômetros da sua casa, da sua oficina. Então, esse excedente, esse deslocamento deve ser acrescentado a esse valor, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Só para você ver só para você saber que esse valor não é um valor final, é um valor de referência para você começar a gerar o seu preço, tá bom?
Vamos lá? Categoria 2. Categoria 2 é um tipo de serviço que ele é intermediário, tá certo? Ele demanda talvez um pouco mais de tempo, um pouco mais de conhecimento, ferramentas específicas. Vamos colocar aqui alguns exemplos da categoria 2. Por exemplo, eu fiz uma cola aqui, um relé, por exemplo, a troca de um relé já é algo mais complexo do que a troca de um fio quebrado, né? Você acertar um fio quebrado. Já envolve um certo conhecimento técnico. A troca de um termostato não é difícil, não é nada de outro mundo, mas já requer um pouco mais de conhecimento. Então a gente coloca na categoria 2, certo? Serviços intermediários que demandam mais tempo ou ferramentas específicas. No meu exemplo, eu coloquei aqui R$ 250, tá bom? É aquilo que eu já falei. Esses preços são preços de exemplo, são valores de exemplo. Podem, tá? Eu procurei colocar um valor aproximado do que eu pratico aqui na minha assistência, mas cada um vai desenvolver essa categorização, tá bom? Deu para entender? E assim por diante. Categoria 3. Categoria 3, reparos que exigem desmontagem parcial do equipamento, certo? Aqui eu coloquei, por exemplo, resistência de degelo, certo? Dá trabalho, além de ser um serviço que, se não for muito bem executado, você pode, por exemplo, danificar uma tubulação. E aí, se você cobrar muito barato, você acaba tomando prejuízo, certo? Então eu coloquei, por exemplo, resistência nessa categoria. Sensores. Sensor é outra coisa. É baratinho um sensor de temperatura. Sim, mas demanda você desmontar a geladeira, você saber testar o sensor, porque o processo de troca do sensor é relativamente fácil de fazer. Agora, descobrir qual sensor está com problema demanda conhecimento, tempo, você vai gastar mais tempo fazendo, certo? Troca de gacheta, borracha de vedação, é outra coisa, que é relativamente barato, mas dá muito trabalho. Então eu colocaria na categoria 3. Então a gente partiria aí do valor de exemplo, mais uma vez vou citar aqui, esses valores são valores de exemplo, cada um vai fazer o seu, de R$ 350, correto? Isso daí é o valor base, que a gente vai acrescentar mais alguma coisa aqui em cima daqui a pouco, tá bom? Categoria 4. O que a gente pode colocar aqui na categoria 4? As categorias vão de 1 a 5. O que você pode colocar em categoria 4? Por exemplo, uma carga de gás. Carga de gás não uma carga simples, tá bom? Porque se fosse simplesmente uma carga de chegar e colocar o gás, você pode até baixar ela ali para a categoria 3, por exemplo. Mas se for um caça-vazamento, porque se não tem gás é porque vazou, correto? Então você vai gastar equipamento, nitrogênio, tempo para descobrir o vazamento, para fazer o reparo, para depois fazer a carga. Então eu entraria nessa categoria 4. Entendeu? O módulo de potência, por exemplo, é outra coisa que, apesar de não ser tão difícil de trocar, entra nessa categoria pelo custo da peça. Tá bom? Então eu colocaria na categoria 4. Então o valor sugerido aqui é a partir de R$ 500. E novamente eu vou insistir, estou ficando até chato nisso daí, né? De você... Cada lugar é um lugar, cada situação é uma situação, tá bom? Você tem que levar em conta a sua concorrência também, o que ele está fazendo. Não adianta você destoar muito da concorrência. Tá? E finalmente aqui, a categoria 5, tá bom? Aí sim seria o topo da cadeia alimentar aqui. Seria, por exemplo, uma troca de compressor entraria, porque ali você vai ter que... vai exigir das suas ferramentas, das suas habilidades, então é algo de fato bem complexo. Então eu coloco na categoria 5. Correto?
Deu para entender todo o conceito? Aqui o exemplo de valor, coloquei R$ 600, que é mais ou menos o que a gente tem feito por aqui. Agora presta atenção que não é só isso, vai ter mais coisa aqui. Isso daqui é só, essa categorização é só uma base, porque em cima dessa categorização a gente vai ter que levar em conta outros fatores. E que fatores são esses, você me pergunta? Bom, daqui a pouco você vai saber. Deixa eu falar do nosso curso, tá bom? Dos nossos cursos, curso de refrigeração, curso de máquina de lavar, curso de controlador digital. Tá a fim de estudar comigo, tá a fim de ter acesso a aulas como essas, aulas melhores ainda do que essas, e aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, de controladores digitais. Estou deixando todos os links aqui embaixo na descrição. Se você tiver a fim de aprender comigo, sou eu que ministro todas as aulas. Dá uma olhada nesses links, é para quem não sabe nada, a gente começa do absoluto zero, aí vai evoluindo, evoluindo até que você se torna um técnico altamente qualificado. E é também para aquele camarada que já está no ramo, ele já está consertando, mas sente que precisa se atualizar, se aperfeiçoar. Links na descrição. Dá uma virada de chave na sua vida profissional e financeira. Vem estudar aqui no portal, você vai ver que vale bastante a pena. Valeu? Continua aí com a sua aula de precificação e bora lá. Vamos lá? Então, a gente já falou das categorizações. Vamos lá, definição do valor base. Agora, como é que você vai chegar a esses valores? Que é tudo que eu fiz ali, embora muito próximo do que eu trabalho na minha assistência, você vai desenvolver o seu valor base, tá bom? Vamos lá, o valor base. O valor base é o ponto de partida da precificação. Ele deve cobrir os custos operacionais mínimos e garantir que você tenha lucro. Deu para entender? É o valor base. Como definir? Considere os custos fixos. Então, nesse momento, você não vai considerar deslocamento, você não vai considerar estacionamento, não vai considerar nada. Só custos fixos. Porque o valor base ele tem que ser suficiente para pagar. É lógico. Os custos físicos eles vão ter que ser dissolvidos entre todo o serviço. Então, digamos, você tem as despesas mensais. Água, luz, aluguel, certo? Você não pode chegar e colocar tudo isso em um atendimento só. Então, você tem que dissolver em todos os atendimentos que você faz durante um mês, por exemplo. Então, você tem que levar em consideração. Esse valor base que você usa é um valor que, quando dissolvido durante o mês, ele vai cobrir todas as suas despesas e ainda vai sobrar um pouquinho para o seu lucro, tá bom? Considere os custos fixos. Ferramentas. Ferramentas sempre você tem que estar substituindo, comprando ferramentas novas, adquirindo, etc. Então, considera que essas ferramentas que você está usando hoje, elas vão se desgastar. O maçarico que você usa hoje, daqui 2 anos, 3 anos, se você for muito cuidadoso, você vai ter que comprar outro. Então, é disso que se trata, esse custo fixo. Calcule o custo da sua hora. Então, outra coisa para você, outro fator para você levar em consideração na hora de calcular e categorizar é o tempo que você vai gastar, certo? Para realizar serviços. Deixa eu dar só um exemplo para vocês. Por muito tempo, eu prestei atendimento para clientes que tinham lanchonete dentro do aeroporto. E tem uma área dentro do aeroporto que para entrar lá, a gente precisa imprimir um documento. E aquele documento tem uma validade curta, parece que é de 7 dias. E cada vez que você ia lá para fazer um serviço desse, a gente perdia 1h30, 2 horas só para tirar esse documento para poder entrar na área restrita do aeroporto. Então, eu não posso cobrar esse tipo de serviço numa área restrita de um aeroporto, o que eu cobraria no atendimento que eu estou fazendo em uma lanchonete de rua, em que eu entro sem o menor problema, sem perder tempo.
Entendeu? Então não é para ficar engessado dentro disso. Isso daqui é para que você tenha uma base. E tendo essa base, você desenvolve o seu preço. Deu para entender? Então não é porque você está tendo essa aula que tem que ser exatamente do jeito que eu estou falando. É só para você ter uma base e conseguir criar o seu preço. Certo? Outra coisa, ajuste os valores conforme região e concorrências. Daí eu já falei, não adianta você ter um preço muito diferente dos seus concorrentes e que na sua região o pessoal não possa pagar, certo? Existem regiões que são um pouco mais carentes do que outras, então leva tudo isso daí em conta na hora de criar esse preço, senão você vai ter problemas, ou tomar prejuízo, ou então não vai fechar os orçamentos, tá bom? Adicionando despesas específicas. Bom, então quando você vai fazer o orçamento, aquela base, lembra? Então digamos que você, no nível 2, né, na categoria 2, você vai fazer a troca de um termostato, tá bom? Então você tem aquela categoria 2 que a gente colocou aqui o valor de, vamos ver, de R$ 250. Troca de um termostato. Mas não é só isso, tá bom? Isso daí é o valor base. Entendeu? Você tem que incluir algumas coisas que que vão aparecer, certo? Por exemplo, peça o componente. Então, você é os 250 mais o valor do termostato que você vai colocar. Isso se você utilizou aquela sugestão de preço, tá bom? 250. Então, você vai colocar 250. Mais o valor do termostato. Custo de deslocamento. Então, um atendimento na rua de trás da sua oficina, você não vai cobrar a mesma coisa que um deslocamento que o camarada tem que ir para uma fazenda, a 20 ou 30 quilômetros. Tem que colocar os custos, tá bom? Por exemplo, eu tenho cliente em shopping center. Shopping center, para você atender, você tem que estacionar e é caro. Então, a gente coloca também os preços, o valor em cima. Então, coloca o preço da peça, coloca o preço do deslocamento, coloca um pedágio, né? Não sei na sua região, se para andar nas estradas, às vezes você tem que pagar pedágio, tá? Estacionamento, tá? Coisas assim. Até às vezes para estacionar na rua, né? Tem lugares, tem cidades que você é obrigado a pagar um cartãozinho de estacionamento para deixar parado em determinados lugares. Tudo isso você coloca no seu cálculo, tá bom? Insumos, a gente já vai falar de insumos. Insumo é tudo que você usa, tá certo? A gente vai dar um exemplo bem legal na sequência, um exemplo prático, que a gente vai falar de uma troca de compressor. Como é que a gente chega no preço de uma troca de compressor? E taxas ou imprevisto, alguma coisa que apareça no meio do caminho. De repente você vai fazer um serviço que você vai levar o dia inteiro e você vai ter que, por exemplo, almoçar fora. Coloca também, tá bom? Imprevisto. Imprevisto, o nome já fala. Imprevisto é aquilo que eu não consigo prever. E se eu não consigo prever agora, eu não tenho nem como te dizer o que, tá bom? Vamos lá? Vamos, por exemplo, prático aqui do nosso... Eu usei a troca de um compressor para fazer de exemplo prático, tá bom? Para você. Vamos lá. Cenário. Você foi chamado para trocar o compressor de uma geladeira. Esse serviço se encaixa na categoria 5. Troca de compressor, correto? Categoria 5, você lembra? R$ 600 que a gente colocou. Certo? Na categoria 5. Como exemplo, sempre, lembrando. E aí a gente agora vai acrescentar aquelas... tudo a mais. Então 600 é só o ponto de partida. É praticamente o que seria a mão de obra, entendeu? Vamos lá. Compressor. Coloquei aqui a faixa de R$ 500. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ok? Você vai fazer a soma depois. Certo? Só que aí não é só o compressor que vai. Por exemplo, vai uma válvula Schneider, R$ 4. Gás proporcional. O que é gás proporcional?
É quando você vai fazer a troca de um compressor, normalmente você não vai usar uma latinha inteira de gás, certo? Na realidade, uma latinha, se você não perder nenhuma carga, não der um vazamento, você tiver que fazer outra carga, dá para você fazer umas 10 cargas, tá? Mas eu coloquei aqui gás proporcional, porque tem geladeiras que usa mais, tem outras que usa menos. Coloquei R$ 20 de gás, certo? Já para você não dizer, por exemplo, ah, mas a lata de gás custa R$ 100, mas é proporcional, certo? Você não vai usar todo aquele gás que tem na latinha. Então é um cálculo, tá bom? Calcula aí quanto de gás você costuma gastar, para quantas geladeiras você consegue trabalhar com uma latinha de 1 quilo, por exemplo. Tá bom? Refil de maçarico, novamente, proporcional. Coloquei aqui R$ 20 refil de maçarico. Na realidade, eu acho que eu exagerei um pouquinho. Mas você faz a sua conta aí, tá bom? De quanto você gasta mais ou menos. Quantas geladeiras você consegue fazer com um refil de maçarico? Aí divide o valor do refil pelo número de geladeiras. Então você vai ter esse número aqui. Tá bom? Esse número é só um exemplo. Filtro secante, aqui está muito perto. Coloquei R$ 10. Aqui na minha cidade é mais ou menos uns R$ 8. Mas tá bom, vai ficar 10. É bom sempre você dar uma superfaturadinha para facilitar a sua vida, tá bom? Vareta de solda, R$ 10. Quando o camarada ele pega bastante prática na solda, às vezes ele consegue usar uma vareta de solda para fazer a troca de vários compressores. Mas coloca uma vareta de solda por compressor, tá? Principalmente quem está começando costuma gastar bastante vareta de solda. Bomba de óleo, lembra que a cada 10 ou 12... Bomba de óleo não, óleo da bomba de vácuo, proporcional também. Cada 10 ou 12 usos da bomba, você tem que fazer a troca de óleo. Então eu calculei aqui mais ou menos uns R$ 5 cada vez que você usa a bomba, certo? Aí total dos insumos, R$ 69, mais 500 do preço do compressor, mais 600 do valor base. Ó, vamos lá. Ah, o deslocamento, não tinha colocado, tá bom? Deslocamento, não esquece, cara, isso daqui é importante. Certo? Quanto mais longe, maior o valor do deslocamento. Então, o preço final aqui, ó, somando tudo, R$ 1.199, certo? R$ 1.200, que é um preço muito aproximado do que eu tenho feito aqui nos dias de hoje. Então, essa lista aqui, esse exemplo prático, está muito próximo do que a gente tem cobrado aqui na minha região. Eu tenho cobrado mais ou menos 1.250 hoje, quando eu estou gravando essa aula. Tá certo? Por a troca de um compressor e uma geladeira duplex, um compressor de 1/5, 1/4, 1/6, mais ou menos nessa faixa. Tá bom? É os valores que a gente tem cobrado aqui. Os valores dos insumos foram proporcionais ao uso específico para esse serviço. Por exemplo, não usamos todo o refil de maçarico ou gás, mas apenas a quantidade necessária. Isso daí eu já falei, ok? Lembra que eu fiz esse roteiro aqui foi junto com a inteligência artificial. Lembre-se de sempre calcular os custos reais, considerando tanto o gasto direto quanto o desgaste dos materiais, tá bom? Ferramentas, etc. A gente já falou sobre isso. Encerramento. Vamos para o encerramento dessa aula. Vimos como categorizar os serviços, definir um valor base e adicionar as despesas específicas. Esse método é fácil de aplicar e ajuda você a precificar com confiança. Lembre-se, precificar corretamente é valorizar seu trabalho e garantir um serviço de qualidade para os seus clientes. Legal? Legal? O mais importante aqui é você não ficar engessado. Isso daqui é um ponto de partida para quem está com muita dificuldade para precificar. Vai por aqui que você não vai tomar prejuízo, correto? E seja flexível. Por exemplo, eu vou te mostrar, dizer o que é flexibilidade. Tudo que a gente falou aqui foram de situações, principalmente de atendimento doméstico. Mas vai chegar um momento que você vai fazer um atendimento comercial. Digamos, um compressor de grande porte numa geladeira industrial ou numa expositora,
um freezer expositor. Então, aí tudo muda de figura, tá bom? Aí você pode jogar mais. Você não vai cobrar R$ 600 na categoria 5, por exemplo, para trocar um compressor em uma geladeira industrial. Não, ali você vai elevar bastante, tá bom? O valor, vai dobrar ou mais, depende. Depende muito também do equipamento com o qual você vai estar trabalhando. Aí alguém pode pensar, mas não seria desonesto cobrar assim só porque maior, o equipamento mais caro? Não, não é desonesto. Por quê? Porque a responsabilidade é maior. Você vai ter que arcar com qualquer prejuízo que der certo, um serviço que deu errado. Então aprenda a cobrar mais caro nesses casos. Acredito que tá de bom tamanho, tá bom? Valeu, até a próxima aula. Tchau.